Sejam bem-vindos à parte final do nosso estudo acerca de Exu Sete Porteiras. Hoje nós iremos estudar alguns pontos escados, veremos alguns elementos que se comunicam entre si e posteriormente iremos estudar a imagem clássica, aquela comumente comercializada nas lojas de artigos religiosos, que tem algumas simbologias muito interessantes para que nós possamos compreender melhor essa entidade. Vamos lá. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que possa nos apoiar deixando o like caso aprecie nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. E claro, peço que possa nos ajudar compartilhando esse vídeo e também as outras partes acerca do estudo de Exu Sete Porteiras, para que possa chegar a cada vez mais irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que trabalham com essa entidade. Vamos então a alguns pontos escados de Exu Sete Porteiras. Vejam que esses pontos escados, eles são extremamente semelhantes e todos eles nós já podemos até traçar aqui, tem um significado em comum. Se vocês verem a forma que ele é diagramado, esse aqui também e esse, eles se assemelham ao quê? A um portal. Portanto, ele já dialoga com tudo que nós falamos acerca de Exu Sete Porteiras. Mas vamos agora ponto a ponto. Primeiro vamos a esse que tem já o formato de portal, portanto nós já temos a nossa primeira significação aqui. Temos 6 tridentes de Exu, mas não deveria ter 7? Não é bem assim que funciona, vejam bem. Nós temos aqui essas 4 pequenas cruzes. Se nós fizermos isso aqui, nós vemos que tem um cruzamento. Esse encruzamento nós entendemos como encruzilhadas, portanto sendo um 7º elemento de Exu aqui. Portanto, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esse elemento aqui, o 7º elemento. E esse formato de portal, como nós já falamos aqui nesse quadro, que o tridente de Exu é a energia tetrapolar, tendo o cabo como a significação do elemento terra, aqui nós temos o fogo, aqui nós temos o ar e a água. Vejam que esse diagrama aqui, que tem 6 tridentes, todos eles vão abraçar essa mesma significação. Portanto, quando nós falamos de tetrapolaridade, nós estamos falando dos 4 elementos essenciais à vida, aqueles que nós dependemos para a subsistência, e em suas variantes, como o fogo, o calor, a água, o frio, a terra, a firmeza, o ar, a respiração, são todos essenciais para a nossa existência. Então nós podemos presumir, ou então até mesmo codificar, que nós temos uma tetrapolaridade aqui, uma tetrapolaridade aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. E nesse portal todo nós temos então as energias da vida, os elementos da vida que fazem esse diagrama, que abre acesso para a compreensão desse ponto riscado. Portanto, aqui nós temos um Exu Sete Porteiras que atua nas encruzilhadas e, claro, ele vai atuar ainda em todas as linhas /reinos dentro da sua regência, como nós falamos no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido ainda, para melhor compreender os pontos escados, assista a parte 2, a parte 1, para que você possa ter uma compreensão. Nós temos aqui um Exu que atua nas encruzilhadas, atua nas forças elementais, na sua configuração enquanto portal. Portanto, aqui nós temos um Exu Sete encruzilhadas, um Exu Sete Porteiras das encruzilhadas. Ele atua proeminentemente nas encruzilhadas, mas a sua regência pode permitir, sem contar a nomenclatura, o
número 7 e os 7 elementos que nós temos aqui, característicos de Exu, pode atuar nas demais linhas dentro da sua regência, dentro da sua atribuição. Certo? Muito bem. Agora nós temos esse aqui, muito parecido com esse, só que um pouco mais simplório. Nós temos a mesma configuração de portal aqui, e vejam que nós temos apenas três tridentes aqui, ó. 1, 2 e 3. E eles vejam que essas setas se conectam à base desse tridente. Aqui nós temos então a representação do elemento terra. É como se a força da terra estivesse levando para cima mais potências tetrapolares que se comunicam entre si. E vejam como tem esse vínculo de interdependência. Nós podemos ver que esses tridentes estão conectados. Eles estão conectados entre si de alguma forma. Portanto, aqui nós temos ainda uma representação de uma cruz. Nós temos uma representação de 4 quadrantes. Veja bem, ó, de 4 quadrantes, que poderia ser, eu não sei onde está o norte agora, ó, norte, sul, leste e oeste. Nós temos toda essa configuração e, claro, a figura do portal, que é muito característica. Portanto, nós temos aqui um Exu, 7 porteiras, que é bem análogo todos esses pontos ciscados, em que a força da terra é predominante e ela vai subir para mais potencialização, podemos dizer, dessas energias tetrapolares. Portanto, aqui nós temos um ponto característico da primeira falange de Exu 7 porteiras. Portanto, apenas Exu 7 porteiras. Apenas isso. Ok? E vejam que aqui tem quase que a mesma significação. Essa significação de comunicação. Diferentemente, aqui se tem uma forma de portal em que concentra-se a força das encruzilhadas. Portanto, por isso que aqui nós temos Exu, 7 porteiras das encruzilhadas. Agora, aqui especificamente, nós temos Exu 7 porteiras, ou seja, energias da terra, Exu também associado ao elemento terra. Exu, quando eu falo, é o Exu orixá, ok? Que é associado ao elemento terra e que sobe. E nessa configuração de portal, nós temos um Exu 7 porteiras. Agora, nós vamos para esse ponto que se assemelha muito com esse, mas também se assemelha muito com esse. Nós temos aqui 3 tridentes, mas notem que o tridente central, que é bem característico de Exu, diga-se de passagem, nós temos um tridente que vai para baixo e ele faz uma forma circular e esse vai para cima, como se estivéssemos estabelecendo um ciclo, um looping contínuo que vai girando, girando e girando. O que é que nós entendemos por ciclo? Nós já estudamos diversas vezes aqui no nosso canal. Quem é o responsável pela permanência dos ciclos? Seria, claro, Obaluaê. Aqui, ó, Obaluaê. Nós temos ainda, vejam bem, esse traço que delimita aqui, aqui e aqui. Nós temos aqui um formato claro de uma cruz, que remete muito ao quê? A linha das almas. A linha das almas. Então nós temos um característico Exu 7 porteiras, por conta desse formato circular que remete a acessos, que remete a portais, a porteiras, o diga-se de passagem, e temos ainda essa questão cíclica que remete ao Obaluaê. Por que cíclica? Vida, morte, recomeço. Tudo que vive precisa morrer para poder reiniciar
os seus ciclos. E isso não se dá somente no vida, morte e reencarnação, mas até mesmo a própria cadeia alimentar. Ela é assim. Ela é um ciclo constante em que, a exemplo, o vegetal serve de alimento, aliás, para um coelho. O coelho vai servir de alimento para outro animal. Esse outro animal vai servir de alimento para o outro até chegar na escala máxima, que seria, no caso, o ser humano, considerando o predador máximo nessa situação. Então, até nisso nós temos os ciclos de vida, morte e recomeço. Por quê? Porque os restos do vegetal servem de adubo para novas vidas. O coelho, as sobras do coelho servem de adubo que vai alimentar os vegetais, e esses vegetais servirão de alimento para outros animais pequenos e assim sucessivamente. Portanto, essa energia cíclica de vida, morte e recomeço é muito característica de Obaloaê. Temos a cruz aqui. Então, nesse caso, nós podemos ter dois tipos de Exu Sete Porteiras. Pode ser ou Exu Sete Porteiras das Almas, atuante em todas as linhas, mas com proeminência no reino das almas, e nós podemos ainda ter Exu Sete Porteiras do Cruzeiro. Aí vai depender dos demais mistérios que não nos são compreensíveis acerca da magnitude dos pontos ciscados. E existem diversos outros pontos ciscados de Exu Sete Porteiras, sempre seguindo essa cadeia lógica, sempre seguindo essa questão de acesso, essa questão de portal, e sempre estabelecendo vínculos entre os elementos entre si. Tendo explicado e não tendo ficado dúvidas, é claro, se no caso você teve dúvida, por favor, deixe seu comentário. Nós podemos partir agora para o estudo da imagem de Exu Sete Porteiras. Nós iremos pegar a imagem clássica de Exu Sete Porteiras, aquela que é comumente achada, encontrada nas lojas de artigos religiosos. Nós tivemos um vídeo aqui no canal em que nós falamos do porquê essas imagens de Exu são tão assustadoras. Eu vou deixar o card aí em cima, ou melhor, eu vou deixar na descrição para que vocês possam ver esse vídeo depois para poder entender. Mas não é porque tem aspectos malévolos, diabólicos, que são impressos na imagem de Exu, que nós não conseguimos achar algumas simbologias muito pertinentes. Portanto, vou colocar aqui uma imagem, uma foto, no caso, porque não tem o porquê de eu ter a imagem de Exu Sete Porteiras, para nós podermos entender isso. Vamos lá. Vejam que se trata de um guardião que está ao lado do que poderia ser um templo, poderia ser uma igreja, talvez, e nela tem 7 portões. Sim, esse desenho é um desenho bem simplório, mas remete à ideia de portão. Logo, nós já vemos que se trata de Exu Sete Porteiras. Mas vejam bem como ele está próximo de o que pode parecer uma edificação sagrada, um templo. Então mostra a sua associação com a fé, a sua associação com a esperança, a sua associação de elevação do espírito. E nós temos esses 7 acessos. Se vocês verem bem, parecem aqueles portões das antigas igrejas. Então, dando uma conectividade com o sagrado, portanto, estabelecendo um vínculo com as 7 linhas sagradas. Mas nesse caso em questão, como esses portões estão configurados numa edificação que muito pode parecer um templo, esse pode ser o caso do primeiro Exu Sete Porteiras, que tem essa ligação com a fé, com a movimentação, com os acessos espirituais, que nós já falamos aqui no nosso canal. E claro, notem também a posição em que os braços de Exu Sete Porteiras estão. Ele está com uma mão à frente e outra atrás, ou seja, simbolizando de certa forma a proteção tanto na frente quanto nas costas.
E claro, ele ao lado desses portões, mostrando que ele se trata de um dos guardiões dos portais existenciais, aqueles portões que estabelecem conexão do plano terreno para o plano espiritual, nessa conexão entre meios. É uma imagem bem simples de nós entendermos, mas quando você chegar agora em uma loja e ver essa imagem, você talvez a enxergue com outros olhos, talvez não pelo viés diabólico comumente associado aos guardiões, mas vendo a riqueza de conteúdo que pode ter numa pequena peça de gesso. Não tem muitos símbolos acerca da imagem de Exu Sete Porteiras. Nós poderemos pegar outras imagens, que agora está se tornando muito comum, as imagens se modernizarem, nós sempre acharemos as mesmas significações. Essa amplitude dos 7 portões, essa amplitude do acesso em todas as linhas, atuando preferencialmente na sua vibração, ou seja, no seu sobrenome, digamos assim, no caso Encruzilhada, Almas, Calunga e assim sucessivamente, mas ainda assim tendo a permissão da espiritualidade para poder acessar todas as linhas e atendendo todas as necessidades, conforme nós já falamos de Exu Sete Encruzilhadas e demais guardiões que têm essas atribuições. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar esse vídeo e os outros acerca de Exu Sete Porteiras através das redes sociais. E claro, você ficou com alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo, fique à vontade nos comentários, até mesmo para deixar a sua opinião, independente de qual seja, que nós estamos lendo sempre, mas respondendo quando possível e sempre trazendo conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. E aproveito para deixar o convite para você, meu irmão e minha irmã, a conhecer a área de membros do nosso canal, onde conteúdos exclusivos estão sendo postados e você pode muito ajudar a gente na manutenção do nosso templo e também vai colaborar muito com o nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.